Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas que você vai estar ouvindo Vai estar ouvindo, não, vai estar vendo esse vídeo, né? Estamos entrando 5 minutinhos antes para ajustar aí a câmera com a Helenice. E hoje a gente vai falar a respeito do câncer, né? A Helenice que está passando por o processo do câncer, já fez cirurgia e está aí se reestabelecendo, né? Vamos lá, Lê. A Lê já está aqui. Só me pedir para participar. Só me pedir, não. Só pedir para participar, Lê. Mande aí o convite. Kátia, Lidiane, sejam bem-vindas. Tudo bem com vocês? Mandem, mandem, mandem. Aí, pronto. Vamos lá. A gente vai estar ajustando. Vamos lá, então. A Lê deve estar entrando já. Vou aguardar um pouquinho. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu ajeitar aqui também. Olá, jovem. Olá, tudo bem, gente? Estão me Tudo bem? vendo direito ou tá cortado? Tem que colocar um pouquinho mais para baixo. Se tu conseguir se afastar um pouquinho mais, seria bom. Tira aqui, A tira, gente vai tira, contar um tira. pouquinho da história da lei Puxa enquanto ela pra está cá. ajustando ali. E aí a gente sabe que a lei também precisa de um auxílio lá para poder fazer Pronto, o ajuste devido à questão da pronto. movimentação. Para quem não conhece, a gente vai conhecer um pouquinho, né? Melhorou? Melhorou, melhorou, Melhorou. tá Agora ótimo. tá bom? Agora tá bom, tudo bem, jovem. Então tá bom. Pode. Já vou pré-avisando todo mundo que se eu botar no mudo e tossir no meio da live, porque eu ainda tô gripado, essa mudança de temperatura acabou comigo. E a gente vai estar conversando um pouquinho, né? Ele veio essa semana, essa intenção de fazer essa live. E, na realidade, eu estou aqui como um mediador, um condutor. Vou dirigir a Kombi, né? Vou estar dirigindo essa Kombi aí para a gente entender o que está acontecendo no processo da Helenice. Eu sou psicanalista espiritualista, humanoterapeuta, né? E a Lê, em conversa, a Lê é minha amiga pessoal, em conversa com ela, surgiu essa necessidade, né? Então, eu queria que você falasse para a gente, Lê, quem é você, de onde você é, de que planeta você veio, se você souber. Então, eu estou descobrindo quem sou eu, porque eu ainda não sei. Estamos todos em processo evolutivo de descobertas de quem achamos que somos e de repente não somos nada disso. É, mas eu sou humanoterapeuta, né? Aprendi contigo e com a Andresa Molina na pós-graduação do ano Master e sou taróloga há 23 anos e passando por vários processos da vida e, e agora mais um para contar, para botar no currículo, para ficar um currículo mais cheio, né? Tava meio vazio o currículo. Aí Deus falou, não, vamos botar mais uma coisinha aí para aumentar um pouquinho a potência. E aí estamos nessa agora. Legal, Lê. Para quem não te conhece, está assistindo essa live, tanto aqui no ao vivo quanto no gravado, eu queria que você contasse um pouquinho, primeiramente, qual que é o processo que você está vivenciando na sua vida inteira, né? A condição que você tem, para o pessoal entender um pouquinho essa trajetória. Brevemente, aí fala o que que você deu. Eu sei que é AME o nome, né? Para explicar um Isso. pouquinho o que que se trata. Eu sou deficiente física, eu tenho atrofia espinhal progressiva ou amiotrofia espinhal, como muitos falam, que é conhecida como AMI. É uma doença degenerativa que vai parando toda a musculatura, né? Ela é uma falta de uma proteína que o meu corpo não fabrica. A fábrica veio com defeito, então não temos essa proteína no momento. Que já tem algumas drogas aí vendidas no mercado que custam milhões, que já estão dando sucesso, mas muito para crianças. Ainda não tem nenhum resultado específico em fase adulta. Então, eu nunca tomei essas drogas. E o meu projeto de vida sempre foi viver. Nasci com a faca no pescoço, dizendo que se eu não morresse aos 7, morreria aos 14. Se não morresse aos 14, aos 21, estaria morta. Meu prazo de validade está mais que vencido, porque eu já tenho 50. Né? Então, estamos aí, estamos fazendo hora extra já. E a vida inteira sem poder
vivendo dentro de uma bolha, porque o medo da minha mãe era que eu morresse dentro das datas programadas. Então, eu sempre vivi dentro de uma bolha, onde chuva era perigoso, vento era perigoso, poeira era perigoso. Tudo que para muitos é vida, para mim era risco de vida. E eu quebrei todos os tabus. Eu também tomava chuva, eu cheirava poeira, não estava nem aí para nada, porque eu sempre achei isso louco. Como que um homem poderia diagnosticar o prazo da minha validade? Né? Ele era Deus, então eu levei isso tudo muito na flauta, tudo muito na brincadeira. Sempre fui uma criança feliz, não posso dizer que não. Dentro dos meus limites, eu fiz tudo que todo mundo faz, né? Viajei, namorei, casei, só não tive filho, mas tive do coração, mas não da barriga. E hoje tô só eu. Foi embora todo mundo já passou e eu fiquei. Eu falo que eu sou tão ruim que Deus nunca não. Tá deixando aqui para lapidar mais um pouco, porque não tá pronto para chegar do céu, entendeu? E é mais ou menos isso. O processo é esse. Aí, para completar agora, tínhamos, não temos mais um câncer. Legal. Para contextualizar um pouquinho também, para o pessoal entender, porque eu te conheço bem, né? E sejam bem-vindos para as pessoas que estão entrando aqui hoje. Perdão, essa live é como uma live de depoimento mesmo, né? Isso. Para que as pessoas possam entender também, porque a gente reclama tanto, né? E a gente está passando por uma semana, e é interessante porque veio a calhar, a gente está aí no meio. Jesus está se preparando para ressuscitar, né? Nesse dia de hoje. Pois é. Então, para contar um pouquinho também, são informações que eu sei a respeito da Lê, né? A Lê sempre trabalhou, sempre teve o seu dinheiro. Hoje faz 1 ano e pouco, né, Lê, que a tua mãe veio a desencarnar, ela faleceu faz 1 ano e pouco. Isso. Foi Então, um ano, dia 1º de março. isso. Então, a Lê, ela tá sozinha em casa com as cuidadoras, porque ela não caminha, né? Então, ela tem dificuldade com os movimentos. Então, ela tem 2 cuidadoras, se não me engano, né? Tem os assistentes Isso. aí que auxiliam ela no processo do trabalho terapêutico, da leitura do tarô, que inclusivemente é uma coisa fantástica, né? A leitura do tarô que a Lê faz. Inclusivemente. E aí é incrível porque muitas vezes a gente reclama tanto da vida, né? E tem que usar como exemplo, né, Lê? Você tá aí, antes da gente entrar na questão do câncer, fazia quanto tempo que você não saiu do seu quarto? 3 anos e meio. 3 anos e meio sem sair do quarto, né? E aí já há 1 ano aí morando só, né? Porque você funciona literalmente como provedora da casa, única e exclusiva provedora da casa, a Lê está aí firme e forte. Então, para a gente começar a entrar no assunto do câncer, e quem está aqui, que conhece a Lê, que me conhece, que tem alguma dúvida a respeito do processo, pode mandar aí. Vai dando um joinha, um like aqui embaixo. Aqui embaixo da Lê, lá embaixo tem o coraçãozinho, os seus coraçãozinhos, os seus foguinhos aí, também. vamos propagar. Vamos propagar, porque a nossa intenção aqui é passar informação, né? Acerca de como o processo de autoconhecimento pode ajudar em qualquer doença que você tiver. Mas o câncer é uma das doenças mais agressivas e mais assustadoras que a gente possa ouvir hoje em dia, né? Dizem que é muito melhor você ter um diagnóstico de HIV, por exemplo, que tem tratamento e que a pessoa vive o resto da vida tranquilamente, do que com câncer, né? Porque não se sabe exatamente como ele vai agir. Então, eu queria que você trouxesse para a gente, Lê, quando que você descobriu e como foi a descoberta do câncer? E aonde foi, claro, né? O meu câncer é o de mama, foi na mama esquerda. E foi muito louco, porque assim, eu demorei para descobrir. Porque como eu não consigo me ver no espelho, eu não via nada de anormal. As meninas que estavam comigo aqui, elas falavam, né, me falaram que tem um carocinho, tipo uma espinhazinha, mas como na hora de vestir a roupa sempre batiam com a mão, com a unha, para mim era disso que estava
a espinhazinha, tinha dado uma bolhazinha. Como não doía, não sentia dor, sentia de vez em quando umas agulhadas, mas para mim eram gases. Eu achava estranho as agulhadas, porque tinha hora que pareciam ferroadas de abelha, bem assim na auréola do seio. E essas ferroadas eu já sentia há muito tempo, tipo há meses e tal. Mas para mim eram gases. Todo mundo fala que gases agulha, para mim eram gases. Não levei isso em consideração, jamais passou pela minha cabeça que eu pudesse vir a ter um câncer. E aí, quando uma delas virou para mim e falou: Nossa, tá tão estranho essa bolha, tá feio. Eu pedi para tirar uma foto. Quando ela tirou uma foto, eu olhei a foto, isso foi em primeira semana de janeiro desse ano, que tirou a foto, que eu olhei, eu fiquei chocada. Eu levei um susto, porque não era uma espinhazinha, era algo grande e feio. Aquilo tinha crescido, aquela feridinha, bem, não era pouco, mas tinha crescido bem. E eu fiquei assustada e peguei a foto e mandei para uma assistida minha, que passou pelo processo do câncer de mama. E mandei também para uma outra assistida minha, que é médica, clínico geral. Mandei a foto para as duas e falei: dá uma olhada nisso. A minha assistida, que passou pelo processo, foi quem viu primeiro e mandou para mim: pelo amor de Deus, diga que isso não é em você. Quando ela me falou isso, eu já perdi o chão. E eu falei: é em mim, por quê? Ela: eu vou te levar no médico, eu vou mandar alguém aí te buscar, você vai nem que seja pelos cabelos, não sei o quê, e tarará, parará, porque a gente tem que olhar isso. Eu falei: não, mas isso é da hora de trocar de roupa. Tentei, né, amenizar para mim naquele momento, para que eu pudesse acreditar que não era nada ruim. Em vão. Quando a minha amiga que é médica também mandou a mensagem, ela mandou bem direto: isso parece câncer, hein? Quem? Em você? Tipo, simples assim. Eu já estava nesse momento, já em desespero, eu já estava xingando Deus, porque mais uma vez ele estava me dando uma porrada, e eu já estava super revoltada, porém sozinha, sem falar com ninguém. Peguei meu telefone, liguei para uma amiga minha, pedi para que ela viesse na minha casa com urgência, e ali eu desabei. Chorei tudo que eu podia chorar, falei todas as besteiras que eu podia falar, e foi uma semana, isso foi numa segunda-feira, foi uma semana bem pesada para mim, foi uma semana bem difícil. No dia seguinte, eu não consegui trabalhar, eu passei 2 dias sem atendimento, e no terceiro dia eu ressuscitei. Eu levantei minha cabeça e falei: para, sendo ou não sendo, tem que ser tratado. Se não tratar, vai morrer. Se tratar, pode morrer também. Então, morre tratando com mais dignidade, né? E aí, levantei minha cabeça e fui me preparar para fazer todos os trâmites que precisavam ser feitos. Bom, como ela prometeu, ela arrumou médico, ela arrumou exame, ela arrumou tudo para mim. Foi difícil sair de casa após 3 anos e meio. Não tinha quem conseguisse me pegar no colo para me colocar na cadeira, para me colocar dentro de um carro e me levar para esse tratamento, mas a trancos e barrancos foi feito. Uma outra amiga veio com o carro, pegou o carro do pai, enfim, várias pessoas surgiram na hora como presente de Deus, anjos de Deus na minha vida, e funcionou. Né? Hoje eu agradeço muito a essas pessoas que me ajudaram. Depois eu vou até citar o nome delas, mas foi bem tumultuado. Fiz o diagnóstico, fiz o exame, que foi uma ultrassonografia, e ali na ultrassonografia constatou um BIHARTS 4, que é uma lesão suspeita, com 3 nódulos. Eu nem tinha sentido o nódulo, eu só tinha visto a ferida. E aí, quando a médica veio falar comigo, a ginecologista, ela pedindo para todo mundo esvaziar a sala, eu dizendo para ela que não precisava, que dava para eu entrar na sala dela. Ela na sala de espera: não, é o seu momento. Quando ela falou: é o seu momento, eu só
repeti para mim mesma, fudeu. Né? Aí ela veio toda cheia de dedos, sentou na minha frente. Eu olhei para ela e falei, e aí, doutora, qual o tamanho do estrago? Ali eu quebrei ela. Aí ela olhou para mim e falou, já que você quer saber, o estrago é grande. Falei, tá bom, qual é o próximo passo? Aí ela disse, procurar um mastologista para ver o que ele vai falar. Falei, tá, então tá bom. Ela, simples assim. Eu, simples assim. Tá bom. Saí dali rindo e brincando como eu entrei e vamos procurar um mastologista. Essa mesma amiga conseguiu um mastologista, que era o mastologista dela. Como o consultório dele era de difícil acesso, ele veio até a minha casa me examinar e constatamos que tinha que fazer uma cirurgia. Ele falou, olha, preciso fazer uma biópsia para a gente avaliar, mas tudo indica que é cirúrgico. E vamos fazer a biópsia. Marcamos a biópsia para uma semana depois e ele fez a biópsia e constatou um carcinoma lobular invasivo. Um tumor hormonal que cresce muito rápido. Porém, ele estava muito rente à pele. Então, ele não tinha invadido a musculatura. E aí era uma corrida contra o tempo. Porém, quando eu descobri que estava realmente, que deu o BIRATS 4, nessa mesma semana, eu busquei fazer todo o procedimento espiritual, de cirurgia espiritual. Busquei terapia, mais do que eu já fazia. E para cada pessoa que eu estava tratando, eu sentia aquele tratamento para mim mesma. E surgiram muitas pessoas que começaram a aparecer para conversar comigo, sem saber de nada, que estavam sentindo nódulos na mama e tal. E eu olhava para aquilo e achava aquilo muito estranho. Por que de repente começou a aparecer pessoas me perguntando sobre isso, se eu achava que poderia ser alguma coisa, pedindo para eu olhar através do tarô e tudo mais, e eu senti que aquilo ali era para que eu também pudesse tratar e nem me tratar. E eu fui fazendo desprogramação neurobiológica, fui trabalhando toda a mente em cima do diagnóstico. Porque hoje, mais do que nunca, Jonathan, eu tenho absoluta certeza que o que mata não é o câncer, é a forma que você o recebe. O câncer hoje, ele é totalmente desmistificado. Ele não é mais o que era no tempo da minha mãe, da sua mãe. A minha mãe, quando meu avô teve câncer, a minha mãe chegou para mim e falou assim, tá com aquela doença. E aí eu olhei para ela e falei, por que a gente está falando baixo? E aí ela, porque não pode falar isso alto? Tipo, era uma coisa, era um tabu, sabe? Hoje, a gente já consegue pronunciar a palavra câncer livremente. E ao contrário do que as pessoas pensam, tem cura, tem tratamento, mas depende de você. Do quanto você recebe, do quanto você aceita essa condição. E é o diagnóstico quem é o seu medidor, vamos dizer assim. Todo mundo cai, não tem como se manter em pé diante desse diagnóstico. Mas o detalhe é quanto tempo você demora para levantar. É isso que vai fazer a diferença. Olê, então, você está desde janeiro nessa peleia, como se fala, né? Nesse processo. E então você recebeu digamos, o pré-diagnóstico, né? Alguém que falou para você, corre lá e vai ver o que é isso. Você caiu, né? O chão abriu no meio, você se permitiu passar aqueles 2 dias realmente colocando toda a emoção que você tinha para fora. E no terceiro Toda dia, revolta. toda a revolta, né, Toda de revolta tristeza. mesmo. E no terceiro dia, você parece que... Como é que a gente vai dizer Ressuscitei. isso? Que você ressuscitou, né? Você Ressuscitei, saiu do buraco, literalmente. né? Saiu do buraco. Ok, peraí, e agora? Aconteceu, beleza. E agora o que a gente vai fazer?
Porque e é legal a gente aprofundar um pouquinho mais isso, porque tem pessoas que quando recebem uma notícia ruim, independente se for doença ou não, elas caem num buraco e elas não se permitem sair dali. Porque, Não, ai, meu Deus, o que aconteceu na minha vida e agora? Ok, agora porque eu. aconteceu, por que eu? Exato. É a maior É. pergunta que a gente se faz. Por que comigo? E aí eu te pergunto, por que não comigo? O que eu tenho de diferente das outras pessoas que eu não possa ter um câncer e você pode? Então a gente está sujeito, né, a tudo se a gente não se trata. Eu não me tratei totalmente, emocionalmente, a tempo para evitar esse câncer. Porque como a gente sabe, através das terapias, né, dos cursos, a gente sabe que um processo de câncer, ele está na gente, no mínimo, há uns 10 anos. Ele só não se manifesta, mas na primeira brecha emocional que você tem, ele vai se manifestar de alguma forma. Se você tiver essa propensão, até com a ajuda da genética, né? E no meu caso, brechas não faltaram. Eu perdi a minha esposa, eu perdi a filha que eu criei, eu perdi a minha mãe, tudo num espaço curto de tempo. Tudo de uma vez, uma alavanca de uma vez só, de uma avalanche, né, de coisas ruins de uma vez só. E sem tempo para olhar para mim da maneira que eu precisava olhar. Então veio o câncer e falou: ó, para e olha para você. Você consegue dizer para a gente qual foi o maior motivador ou o maior responsável por esse choque de consciência no terceiro dia e falar assim, ó, não, peraí, tenho câncer, ok, agora qual é o próximo passo? O que a gente vai fazer? Porque a sua reação de frente à médica é surpreendente, porque a maioria das pessoas, quando recebe a chancela mesmo, o documento dizendo, não, você está com câncer, aí que realmente o mundo já estava desabando, né? Aí gera um apocalipse interno e externo, tanto para a pessoa quanto para todas aquelas que estão em volta. Você consegue dizer para a gente se você sabe o que te levou a ter esse discernimento, a ter essa tranquilidade, essa aceitação, essa calma no momento que você realmente recebeu o diagnóstico, né? Como qual é o tamanho do estrago? E a médica foi lá e papum, né? Eu acho que foi, primeiro, o amor que eu tenho pela vida, que eu sempre tive muita vontade de viver. Eu acho que a gente, enquanto humano, tem uma das maiores belezas do mundo, que é viver, que é a vida, né? É, com tudo que ela traz de bom, de ruim, porque eu acho que as coisas boas e ruins são escolhas que a gente faz, né? São as nossas escolhas. Então, acho que primeiro de tudo foi o amor que eu tenho pela vida. E segundo, eu acho que o amor que eu tenho pelo meu trabalho, sabe? Porque eu amo o que eu faço e eu sei que tinha naquele momento muitas pessoas que precisavam de mim, sabe? Que eu não podia simplesmente ir embora agora, fechar a cortina e acabou. E deixar todo mundo no meio do caminho. Eu não tinha finalizado. Eu precisava finalizar. E agora eu também não estou finalizando, porque eu já estou iniciando mais. Então, não tem como fechar a cortina por um bom tempo. Mas eu acho que é isso. Eu não tenho essa certeza. Porque eu acho que quando você tem a vontade da vida, quando você entende, passa a entender que não é uma tarefa fácil, mas depois de muita terapia, eu repito isso, a gente passa a entender que a vida ela só é o que é e não o que a gente quer que ela seja, como dizia a Andresa, não tem, não tem por que você não gostar dela, não tem por que você não querer estar nela. Sabe, o paraíso. Não, o paraíso para mim é aqui, não vai ser do outro lado. Do outro lado eu nunca fui para saber como que é para voltar e escolher. Eu quero ficar aqui, eu não quero conhecer o outro lado ainda. Então eu acho que esse amor pela vida me fez ter esse acorda. E eu acho que esse amor ele vem de mim, de sempre,
mas o entendimento de que eu só estava passando por um processo criado por mim vem das terapias. E aí eu acho que a aceitação, ao invés de xingar e brigar, continuar xingando e brigando porque eu estava com câncer, eu fiz um Ho'oponopono abençoando o câncer em mim. E disse para ele, você não é meu, eu tiro e jogo fora. E foi o que eu fiz. Eu abençoei, acolhi, tirei e joguei fora. Então, no primeiro momento, você não o repudiou. Você olhou Não, para o câncer e falou: ok, tu está aqui, beleza, seja bem-vindo, mas você não pertence a mim. Então, não. vem, É, faz. Você fez o que você precisa fazer e agora saia. exatamente. Ele veio cumprir o trabalho dele, a função dele, a missão dele. Ele tinha uma missão em mim, que era me fazer olhar para mim, olhar para dentro de mim. Faziam 10 anos, Jonathan, que eu não fazia um exame de sangue. Uhum. Por que você não fazia um exame de sangue? Por putaria. Não estava sentindo nada, vou fazer exame porque é o não olhar para si, é o não se preocupar se você está bem ou não. É não, tipo, não estou sentindo nada, estou ótimo. Câncer é silencioso, ele não tem aviso prévio. Quando ele aparece, ele já está lá, entendeu? Então, tipo, ele veio para me mostrar, ó, você não se cuidou? Estou aqui, agora você vai ter que se cuidar. E eu falei isso para o médico no dia, a última consulta que eu fiz com ele. Eu falei, o câncer teve o seu lado bom, né? Aí ele olhou assustado para mim e falou, por quê? Eu falei, fiz um check-up. E ainda tem um monte de exame que eu vou ter que fazer, né? Ele falou, já sei que o meu coração tá funcionando bem, porque eu fiz exame de coração, já sei que o meu pulmão tá limpo, não tem nada. Eu já sei que o meu sangue tá totalmente normal, tá tudo bem. Não tenho HIV, nunca tinha feito um exame de HIV na vida, entendeu? E ele olhou para mim e falou, às vezes é bom a gente olhar para as coisas por outro ângulo. Nem ele está acostumado a olhar para outro ângulo. Né? E ele lida com isso o tempo todo. Mas eu não quis aceitar. A minha revolta, é bom deixar claro, nunca foi pelo câncer. Foi por mais uma sentença de morte que, teoricamente, Deus estava me dando. Caramba, não passou a viver 22 anos com uma sentença de morte. Não passa a saber que a cada gripe você pode morrer, né? Não, tinha que ter mais uma sentença. Então, a minha revolta nunca foi com a doença, e sim com o fato dela estar acontecendo comigo, mais uma vez. E, e, e aí isso para mim ficou bem definido. Quando eu parei, né, que eu olhei e falei, não, para, respira e volta à vida. Ele está aí, agora você tem que respeitar o cara, né, que respeita o moço, patente alta dele, você tem que respeitar. E eu fui, respeitei, acolhi, abençoei e acabou. Todo mundo que me perguntava, eu falava, as pessoas olhavam para mim, oi, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu, tô só com câncer, mas tá tudo bem. O quê? Eu, mas não se preocupa não, o que não é meu eu tiro e jogo fora. E essa frase virou um lema, né? O que não é meu eu tiro e jogo fora. Que não é uma frase minha, eu aprendi com uma paciente. Que a avó dela dizia isso, quando operou aos 80 anos de câncer de mama. Que não é meu eu tiro e jogo fora. E ela está viva e saudável tranquilamente. Então eu adotei a frase para mim e deu certo. E é interessante também trazer o aspecto espiritual do que você está vivenciando, porque assim, você mora só, né? Não tem pessoas que te ajudam, a família até está próxima, mas não é tão próxima assim. Não é como você ter uma mãe, ou um pai, ou um irmão que, não, vamos lá, vai pegar junto, vamos fazer a coisa acontecer. Isso. Então, no momento em que você tem o pré-diagnóstico, né? E aí você cai, e aí depois, ok, o que a gente vai fazer agora? É interessante que quando você entra na aceitação de que você tem esta doença, né, este processo chamado câncer, e você o aceita da forma que ele vier, e agora você parte para os próximos passos,
naturalmente você também abre a possibilidade para todos aqueles que possam ajudar relacionado a essa frequência chamada câncer possam se aproximar. Porque Sim, se você renega qualquer doença, você está renegando também a ajuda que vem com ela. Porque toda sim. doença tem função, tudo tem função. E se você não tem a capacidade de se abrir e falar, ok, eu tenho isso, e agora como eu vou lidar com isso, você também afasta todas as possibilidades de ajuda e de cura. Então você descobriu em janeiro, e eu lembro que você ficou um pouco ausente aí, depois eu descobri que era por conta disso. E aí você rapidamente fez todos os exames, conseguiu gente para te levar. Depois de 3 anos e meio sem sair de casa, você conseguiu sair de casa também por conta desta doença. E fez a cirurgia, né? Agora já está se recuperando, já está voltando a trabalhar num período muito rápido. Coisas que tem pessoas que ficam meses, né? Muitos meses, às vezes anos, lutando contra e tratando e a coisa não vai funcionando. E você está aqui comigo falando normalmente, como se nada tivesse acontecido, né? Mas Cheia de aconteceu. pontos, diga-se de passagem. Cheia de pontos, faz quanto tempo Cheia que de você pontos. fez a cirurgia? Tá com 2 semanas e meia. Eu operei no dia 20 de março. 20 de março. E o que você fez nessa cirurgia? Conta pra gente. A mastectomia total e radical. Eu retirei a mama toda. E toda a inervação da axila. Não tenho mais nervinhos na axila. Sem corte na axila. O corte foi só no seio. Mas tirou tudo para evitar que novas células pudessem estar escondidinhas ali e tomasse conta do corpo novamente. Então, com esse processo que eu escolhi, ele me deu 3 opções, eu escolhi o mais radical para ficar livre, eu já eliminei a radioterapia. Não sei se eu vou precisar de químio, porque eu ainda não passei pelo oncologista. O oncologista é um passo ali na frente, quando tiver a alta da cirurgia. Aí o encaminhamento para o oncologista acontece, e aí ele vai passar qual é o procedimento. Não sei se eu vou precisar fazer químio, eu acredito que não, mas o universo é que vai dizer. E se eu precisar fazer, vai ser bem pouquinho, vai ser uma sessão ou outra, nada muito radical, porque deu tudo muito certo. Deu tudo, realmente tudo muito certo. E nesse processo, desde a descoberta, além de todo o tratamento ocidental, que a gente chama, né, com os médicos, com a medicação, com os exames, você utilizou outras formas de tratamento? Com certeza. Com certeza. Talvez se eu tivesse tido mais tempo, se a cirurgia não tivesse ocorrido tão rápido, talvez eu nem operasse, porque estava dando tudo muito certo. Mas eu acredito que nada é por acaso, então a cirurgia foi feita e está tudo bem. Eu fiz um procedimento cirúrgico no Centro Espírita Tupiara, que é um centro que faz online a cirurgia, e você manda por e-mail lá, preenche os dados no site do centro, e eles marcam com você a hora, e você não tem contato com eles a não ser pelo site. No dia marcado, eu fiz todo o procedimento, eu respeitei a semana de curativo, pós-cirúrgico, eu tomei toda a água fluida que eles pediram para tomar, e uma semana antes da minha última consulta, eu fiz um procedimento no centro de um cliente amigo, no Rio de Janeiro. Eu não sei o nome, é Tenda alguma coisa, mas eu não lembro mais o nome. É um centro de Umbanda, onde ele recebe um mestre do Oriente e um médico alemão chamado Dr. Wolff. E eu falei para ele colocar o meu nome nessa gira de cura que ele faria, porque como eu tenho as limitações, eu não poderia chegar até o centro para ser atendida pessoalmente. E ele, de acordo com as entidades e os mestres dele, ele fez uma chamada de vídeo no sábado, uma semana antes do meu aniversário, que era no dia 19. Então, na semana anterior, ele fez uma chamada de vídeo comigo, no fim do dia, e ele falou que eu iria passar por um procedimento espiritual.
que era pelo mestre dele lá, o mestre do Oriente. E ele pediu que eu olhasse para uma luz verde que estava mostrando na câmera, e eu fiquei olhando para aquela luz, e eu senti como se tivesse botado meu peito numa bomba sugadora. E foi sugando, 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 aquilo chegava até a ser um pouco incômodo. E só, não senti mais nada. Na terça-feira, após esse procedimento, me ligaram da Oncobarra, que é o centro oncológico aqui da minha cidade, pedindo para eu ir lá que o médico queria falar comigo, porque o meu exame de imunistoquímica tinha ficado pronto. Eu fui, já aproveitei levando todos os exames pré-cirúrgicos que ele tinha me pedido, que já estavam prontos. Fui na quinta-feira e o médico olhou. Quando ele botou a mão e examinou, ele olhou para mim e falou, estranho. E eu falei, o que é estranho? Aí ele, parece que está mais baixo. Aí eu falei, isso é bom ou ruim? Ele é bom, mas é estranho. Aí eu falei, por que estranho, doutor? E ele falou, porque você não está fazendo nenhum procedimento medicamentoso. Eu falei, isso quer dizer o quê? Ele diminuiu? Aí ele, consideravelmente, mas... Aí eu falei, sou o que pensa, que eu não estou fazendo nenhum procedimento. Aí ele Né? olhou para mim com aquela cara assim, meio tipo, do que ela está falando agora, e mudou o assunto. E aí ficou por isso mesmo. E realmente o tumor que estava para fora da minha auréola, ele já estava só dentro da auréola em tamanho bem menor. Bem menor. E mesmo assim, teve que retirar e tá tudo certo. Então, os procedimentos, eles deram certo, e isso, cada dia que passava, me dava mais força de acreditar que tudo era um processo, e que quando você olha para esse processo de uma forma branda, talvez seja a palavra, ou de uma forma menos sofrida, você consegue enxergar que não é tão grande quanto todo mundo diz que é e faz ser, porque nós tornamos aquilo grande. Quando eu abençoei e disse que o que não era meu, eu tirava e jogava fora, ele ficou obsoleto em mim. Ele era uma coisa que não pertencia ao meu corpo. Ele não cabia ao meu corpo. E ele foi indo embora por conta própria. Ele foi se dissolvendo. E com muita terapia. Terapia de desprogramação neurobiológica, terapia com a humanoterapeuta, tudo. Eu passei tudo, eu fiz procedimento com você, né? A gente trabalhou lá dentro da humanometria, enfim, tudo foi feito e tudo foi muito bem recebido pelo meu corpo, pelo meu câncer. Ele foi bem recebido também, porque ele também entendeu que ele não podia ficar ali, né? E ele foi diminuindo para mostrar que o sinal, na minha visão, posso estar completamente errada, mas o sinal da diminuição dele foi para que ele me dissesse que ele estava me ouvindo e que ele entendeu que ele não ficaria. E que estava tudo bem por ele também. Eu acho que quando houve essa conexão entre mim e ele, deu certo e ele foi embora. Você se permitiu olhar para ele, não rejeitá-lo. Não rejeitei em momento nenhum. Eu rejeitei a situação, não a doença. Na verdade, eu nem me senti doente, eu não me sinto até hoje. Eu não posso falar que eu estava doente. Em momento nenhum eu parei, em momento nenhum eu fiquei de cama. Minto, fiquei de cama depois da cirurgia por causa do dreno, que é horrível aqui. Só por isso. Se não fosse o dreno, eu teria saído do hospital na terça-feira. Eu operei na segunda, saí na terça, já estaria trabalhando na quarta. Você aceitou isso, e ao aceitar a condição, no caso lhe foi colocada, tudo mais lhe será acrescentado. Me vem essa frase agora em mente. Quando você aceita aquilo pelo qual você está vivenciando, naturalmente você aceita também a ajuda que o próprio universo te manda para curar e tratar aquilo. Então, dentro desse processo, além do processo de terapia, mas todo o estudo
E eu lembro que você comentou isso, que todo o estudo que você teve acerca de energia e de espiritualidade também te auxiliaram a entender melhor o próprio processo em si. Não o motivo pelo qual ele está no seu campo, mas a entender que qualquer coisa que acontece na nossa vida, não existem culpados. Não existe um juiz que diz quem é culpado, quem fez isso, quem fez aquilo. É porque é. E sendo, não é possível olharmos para trás ou para frente, mas olhar para o agora. O que vamos fazer agora para isso que está acontecendo agora? E aí entra-se no processo de aceitação e gradativamente, com tudo isso que você está realizando dentro do processo da terapia, e você se permite ser um canal de transferência de informações para as pessoas através do seu trabalho com o tarô, de cura vibracional através do humanoterapeuta que você aplica, das terapêuticas, da conversa que você faz, você permite que o universo traga para você as informações e realize as conexões necessárias para também te ajudar, porque você está nesse processo. Então, não se colocar, acho que a lei deu uma travadinha, não se colocar. E engraçado é que quando a gente fala exatamente a respeito do que, dessa questão da própria energia, a câmera da lei trava. Quando a gente fala de que ela faz o processo de auxílio para o outro, ela troca essa energia para o outro, a câmera dela trava. Por quê? Porque aí estão os entraves da maioria das pessoas da vida. É não permitir ser um instrumento de auxílio para o outro e, por consequência, você também ser ajudado por este universo. E aí é exatamente... A minha também travou, eu não sabia que a minha tinha travado. Então, Deu uma travadinha. bem quando a gente toca no ponto, né? Quando a Exatamente. gente explica o real significado, e é muito, muito, muito interessante a gente estar fazendo essa live hoje, com a energia de hoje, né? Com o simbolismo de que Jesus está no seu processo de recarregar. Não sei porque eu ouvi o meu. Olha só a pessoa, né? Fora da casal. O TDAH sempre fora da casal, viajando na maionese. Eu olhei aqui o meu marcador de quadro branco escrito recarregável e eu ia falar assim: Jesus está se recarregando de energia para poder voltar. Quem sabe está dando um pulinho lá no astral para poder recolher algumas informações e depois voltar com mais consciência. E vivenciar essa ajuda, não somente a que você dá para o outro, mas permitir que o outro te ajude também, isso é fundamental, porque isso é lei de troca do universo. E é Sempre vai muito existir a troca. louco, John, você falar sobre isso, porque assim, eu não procuro, nunca procuro nada, mas eu sempre acho. E assim como eu mandei a foto para essa minha amiga, e na mesma hora ela se prontificou a ajudar, e eu, assim, assustada, porque ela, tipo, né, ela passou por aquele processo, ela sabe o que é, ela sabe quão sofrido é tudo aquilo. Foram aparecendo realmente pessoas, sabe, que, que me davam certas informações, inclusive ontem. Eu estava conversando com uma pessoa e ela virou para mim e falou: Denise, você sabe que o dinheiro, porque a gente estava conversando sobre situação financeira, trabalho, como as coisas estão, né, complicadas nesse período e tal. E ela falou: você sabe que o dinheiro é o leite da vida, Como assim? porque o dinheiro, ele te alimenta, ele te veste, ele te paga todas as contas, ele te faz sorrir, ele te faz chorar. O dinheiro é o leite da vida, na visão dela. E é muito interessante, Denise, porque quem amamenta? Aí eu falei: a mãe, ela, o lado esquerdo, feminino. O que você operou? O seio. Ela falou: então se prepara que pós essa doença, com certeza você vai ter um propósito muito maior na sua vida. Alguma coisa muito maior vai vir para aí. Porque não é à toa. Isso não é à toa. E até esta pessoa veio, aconteceu.
para me dar um momento assim, tipo, para pensar. É o teu feminino, olha para o teu feminino, olha para você, olha para a tua ligação com a mãe, com a avó, né? Respeita essa ancestralidade, trabalha isso para que o leite da vida flua, porque se está difícil para alguém e não está difícil para todo mundo, tem algo errado. E até isso simboliza, até nisso o câncer dá lições, sabe? Até isso ele deixa algum legado, ele deixa alguma coisa para você avaliar. E no final de tudo, você percebe que é olhar para si por inteiro. Porque a gente sempre acha que se olha, que se cuida. Mas a gente mente para a gente mesmo. A gente mente, a gente não se olha. Se olhar no espelho não é olhar para dentro. Olhar para dentro é não ter medo de tocar naquelas partes que você sabe que vai doer. É chorar o que você tem que chorar. É gritar o que você tem que gritar. Mas curar o que está inflamado ali dentro. Exatamente para que você não tenha processos de doença, porque a doença em si ela não existe. Doença é algo que a gente cria, a gente escolhe. Não existe, você não compra doença em farmácia. Uhum. Você compra antídoto para ela, mas não a doença, você não compra. Entende? Então, assim, eu tive essa sorte de ter pessoas que vieram me dar sinais, que vieram falar coisas para mim nesse momento. Tive muito olhar da piedade também, tive muita gente que estava olhando para mim e já imaginando morrendo, já imaginando, enfim, N coisas que acontecem porque as pessoas ainda vivem com a crença limitante de que câncer é a doença que mata. E eu digo para você, o câncer é a doença que une. Porque você começa a se unir a pessoas que você nem imagina que você vai se unir. Porque simplesmente acontece. As pessoas se aproximam de você. Muitas por piedade, sim, e outras porque sentem vontade de estar perto. E nessas que sentem vontade de estar perto, é que você consegue pegar cada vez mais força para dizer para você mesmo que você está no caminho certo, que você está no processo certo. Eu estou aqui olhando para o lado, estou prestando atenção em você, mas estou aqui olhando para o lado porque é muito louco, essa sintonia, né? Das conversas, de tudo que a gente vai realizar. Por que eu estou falando isso? Porque a gente veio aqui, através dessa live, falar um pouquinho a respeito de como o processo de aceitação ajuda na cura de doenças, mas também todos os outros processos alternativos que a gente faz hoje, que ainda se considera como alternativo, que é uma outra alternativa para aquilo, é como um plano B, o nome já fala, né? É terapia alternativa. Ok, você está fazendo uma coisa, mas vamos fazer outra, vamos ter um plano B, vamos fazer algo a mais. E no momento que você faz o procedimento, por exemplo, da cirurgia espiritual e todos os outros processos que você vai fazendo, você tem uma redução desse nódulo, ele fica menor. O médico mesmo fala isso e pergunta o que você fez, né? Tá fazendo um monte de coisa. E aí é muito legal, por quê? Por que eu estou falando dessa sintonia? Porque agora eu lembrei que ontem, há um ano atrás, olha só que louco, há um ano atrás, eu assisti um vídeo no YouTube falando sobre a nova medicina germânica que fala sobre todo esse padrão emocional das doenças. E aí tinha uma pessoa lá falando da fraude da medicina germânica. A pessoa falou um monte de coisa e aí eu, naquele momento, me inspirei e fiz um comentário gigantesco. E aí ontem eu recebi um e-mail dizendo que alguém tinha comentado o comentário que eu fiz. E aí me relembrou disso. Magicamente ontem isso apareceu para mim novamente. E eu quero ler para vocês, porque vai fazer muito sentido em toda essa questão da terapia que a gente está falando agora, tá? Não estou aqui para criticar, pois todos temos um ponto de vista. Porém, quando você fala tudo que é uma técnica criada por uma pessoa, a gente já desconfia. Por quê? Porque ela fala que uma técnica criada por uma pessoa, a gente já vai com o pé atrás, a gente já desconfia.
Mas espera aí, todas as técnicas cirúrgicas existentes hoje na medicina ocidental não foram criadas por pessoas? Temos que ter cautela no discurso que utilizamos quando queremos expor nosso ponto de vista, uma vez que tudo tem movimento, tudo tem vida. Assim como a medicina que avança a cada dia através de testes, que hoje não são tão mais doidos, né, como a lobotomia, que era utilizada muitos anos atrás para tratar certas questões ligadas ao psiquismo, somente foi possível pois pessoas com um desejo indomável de transformação foram capazes de realizar, dando o pontapé inicial no processo de transformação em prol da humanidade. Afinal, se alguém não fosse tão louco para dizer que a Terra não era plana, não teríamos evoluído. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui, porque é grande. A questão principal não é poder utilizar um método alternativo que não tem comprovação científica, mas não abandonar o tratamento convencional, buscando a razão do problema principal. Ou alguém aqui discorda que toda emoção promove uma reação no corpo. E se essa dor emocional não for tratada ou curada, desencadeia diversos problemas que somente a medicação não resolverá, mas sim apenas amenizará os sintomas. Então, assim, foi muito louco eu ter lembrado disso, porque todo o trabalho que nós realizamos, eu realizo, a Lê realiza, são também para auxiliar no processo de cura. E pelo discurso que ele está trazendo, parece que foi fundamental todo o processo terapêutico, todas as técnicas, tudo que ela fez para poder se curar. Não, eu estou com câncer, eu não vou lá no centro espírita porque isso é coisa do capeta. Tem gente que pensa assim, né? Mas por que não abrir as oportunidades? E aí agora eu encaixo o que você acabou de falar, Lê. O universo é muito perfeito. O câncer é a doença que une. Então, se a gente não sabe o que fazer, vamos unir forças. Una forças. Né? Busque o máximo possível para ajudar e acalmar o seu coração nesse processo, independente da situação, da doença que você esteja vivenciando. A Lê passou pela situação do câncer, está passando, ou já passou, vamos botar assim, né, Lê? Já foi, passou, já foi. já Agora é foi. só terminar o processo, só isso. Agora é só Agora é terminar o só processo. finalizar o processo de cura. Porque a cura já aconteceu, ele já não existe mais. Eu já não sinto mais ele aqui, eu já não preciso mais acolhê-lo em mim. Ele já foi, já cumpriu o papel, ele já me ensinou o que eu tinha que fazer e ele já foi em toda a sua extensão. Não tem mais nada dele aqui. O fato, Jonathan, é que assim, o universo ele é tão maluco e tão lindo ao mesmo tempo que eu falei aqui que eu fiz a desprogramação neurobiológica. Eu fiz a desprogramação neurobiológica, a terapeuta me mandou um áudio e eu passei a escutar esse áudio todos os dias à noite. No dia da minha consulta, até então, eu comecei a ouvir esse áudio em janeiro e fui até março ouvindo esse áudio. E eu não conseguia ouvir o áudio inteiro. Eu conseguia ouvir a voz dela todo o tempo, mas eu bilocava, eu fugia, sei lá o que eu fazia, mas eu não tenho memória do que eu fazia, mas eu nunca conseguia ouvir o áudio inteiro. Muitas cenas vieram na minha infância, na minha mente, da minha adolescência, de tudo que ela estava falando, até onde eu conseguia ouvir, veio trazendo muita coisa para mim. E depois eu apagava, não tenho memória. Mas eu apagava não dormindo. Eu escutava, era como se eu entrasse num transe, um alfa. Continuava ouvindo, mas sem dar conta do que estava ouvindo. No dia da consulta, eu fui fazer a desprogramação à noite e ele tinha marcado a minha consulta para o dia 20 de março. E quando eu ouvi a minha cirurgia, né? Para o dia 20 de março. Quando eu ouvi a desprogramação, o áudio não funcionou. Ele parou, simplesmente parou de funcionar. Na sexta-feira, eu entrei em contato com a terapeuta, falei para ela que a minha cirurgia tinha sido marcada e que o áudio não estava mais funcionando. Se ela poderia me mandar o áudio novamente. Ela disse que ela ia procurar lá e que me mandavam até a noite. Passou a sexta, passou o sábado, passou o domingo.
Na segunda eu operei e nada do áudio chegar. Voltei para casa na terça, na quarta não tinha áudio, na quinta não tinha áudio. Na sexta-feira ela me mandou o áudio que ela tinha achado. E até hoje eu não consegui nem clicar em cima para saber se eu precisava, ou se dava para ouvir ou não. Porque eu senti que eu precisava desprogramar até a cirurgia. Da cirurgia depois era outro processo. E ele só voltou para mim depois que eu operei. E hoje eu não sei se ele funciona, porque eu nem testei para ver se ele está funcionando. E isso eu acho que é muito louco, porque era uma terapia. Era um áudio, ele tinha que funcionar. Por que que ele parou? Do nada. Num dia ele funcionou bem, do outro dia ele não funcionou mais. Porque eu já não tinha mais o que desprogramar naquele momento. Hoje, talvez se eu clicar, ele funcione e eu tenha o que desprogramar. Mas até aquele momento foi tudo desprogramado. E foi tudo tão bem orquestrado pela espiritualidade, né, e pelo meu emocional, vamos dizer assim, que quando eu fui para a cirurgia, eu saí de casa às 6h pouca da manhã, de ambulância. Ambulância, na teoria, tem que ser a coisa mais limpa, né, mais higienizada do mundo. Eu olhei na parede da ambulância assim, tinha uma aranha. Não era uma aranhazinha, era uma aranha, sabe? Aquela aranha, mega, assim. Eu olhei assim, falei, uma aranha. E aí eu olhei para a menina que estava comigo e falei, joga no Google, vê o que significa aranha dentro de um processo espiritual, emocional. E ela jogou e começou assim, medos, inseguranças, já entendi o universo, tô tranquila, vou respirar. E fui até o hospital respirando. Por quê? Porque sobre a minha cabeça existia uma crença limitante plantada pela minha médica quando eu tinha 13 anos, de que eu nunca poderia fazer uma cirurgia, porque eu nunca poderia tomar anestesia geral. Se eu tomasse, o meu corpo paralisaria e eu não voltaria a respirar sem tubo. Eu nunca poderia ser intubada. E eu estava indo para um processo de intubação, para um processo de anestesia geral. Dentro de mim havia muita insegurança. Não da cura da doença, mas do medo de não voltar. E quando eu entrei no centro cirúrgico, eu olhei para a anestesista e falei para ela, você me traz de volta. Porque se você não me trouxer de volta, eu vou voltar por conta própria e puxar o seu pé. E ela começou a rir e falou, mas eu vou te trazer de onde? Você nem vai a lugar nenhum. E de repente, quando eu abri os olhos, eu já estava operada. Primeira pergunta que me fizeram. Você Fala e está conta, sentindo conta. algum... Você tá... Não, achei que era Oi? daquela coisa que as pessoas falam, toma anestesia, tá quase morrendo, lembra que você contou Não pra mim? vi a luz no fim do túnel. Não vi. Tudo crença limitante. Não existe a luz no fim do túnel. Não tem. Bom, a não ser que não apareceu para mim, né? Porque eu não vi, não vi nada. Eu lembro de ter deitado, estava conversando com o médico e de repente só escutei voz de enfermeira dizendo que estava me arrumando e eu já tinha acabado. E tinham se passado 1h30. E eu tinha, para mim, tinha 5 minutos que eu tinha fechado os olhos. O que eu posso dizer, o primeiro sentido que volta é a audição. Primeiro voltou a audição, depois eu tomei consciência de que eu estava respirando pelo nariz. Então eu não estava com tubo. E aí depois, quando eu fui falar, a garganta estava seca e doeu um pouquinho, então eu percebi que eu tinha sido entubada. Porque eu não vi nada, fizeram isso tudo comigo anestesiar. Voltei consciente, total consciente. A minha primeira pergunta para a enfermeira foi, correu tudo bem? E ela disse, sim, deu tudo certo. E ela me perguntou, você está com alguma dor? E eu falei, não. E eles iam me levar para a UTI, já estavam preparando a UTI. E eu falei para ela, mas eu tô mal? Ela falou, não.
Falei, eu tô com alguma coisa, vocês lá não me disseram? Alguma sequela? Ela falou, não. Falei, quanto que tá o meu coração? Ela, você entrou com 96, está saindo com 94. 96 batimentos para quem está indo para o centro cirúrgico. Você tá zen. Você tá zen. Eu Aham. saí de lá com 94. Saturação. Estava saturando quando entrei em 99, respirando mais do que eu estou respirando agora, que falando com você. Uhum. Tá? E saí com 97. Pressão. Estava 12 por 8, saiu 12 por 7. Ela falou, você está ótima. Eu falei, então por que eu vou para o centro cirúrgico? Para UTI. Ela disse, porque lá é mais confortável. Tem médico 24 horas e tem televisão para você assistir. Eu falei, não, prefiro ir lá para a clínica cirúrgica, que é a enfermaria, e Uhum. ficar com a minha acompanhante. Ela, não sei, tem que ver. Falei, aí tem, né? Se ela tá fazendo que não sei, é porque tem alguma coisa que ela não tá querendo dizer. Passou mais ou menos 2 horas, ela voltou e falou, Elenice, ele tá te levando, tá? Aí eu falei, pra onde? Pra casa? E ela, não, pra clínica cirúrgica. Uhum. Eu saí do centro cirúrgico sem ir pra UTI. Isso era em torno de 6 da tarde da segunda-feira. Na terça-feira, às 6h12 da manhã, o médico chega lá e me dá alta. Rapidinho. E isso, se não tivesse havido intercessão emocional nas terapias e intercessão espiritual, você pode esperar que eu estaria no hospital até hoje, se eu fosse depender só da medicina. Porque você precisa estar bem consigo mesmo quando vai passar por um procedimento desse. Até porque é você com você mesma, né? É a pessoa com ela mesma. Não tem, ninguém vai entrar junto. A gente sabe que existe toda a responsabilidade médica em cima disso, mas é você. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Você discute com alguém, pode, e feio, pode ter certeza que daqui 2, 3 dias está gripada, a imunidade vai baixar. Então, no momento que você entra para fazer isso, você não está com medo, você está confiante. Não, vamos lá, é só um processo, beleza, estamos fazendo o que a gente precisa fazer. Naturalmente, o seu corpo responde também, porque Sim, ele está em equilíbrio e não em desequilíbrio. E aí, exatamente. equilibrado está, equilibrado ficará. Exatamente. Eu consegui um equilíbrio. Se você me perguntar, mas da onde você tirou tanta calma? Era a pergunta que eu mais tinha que responder. Gente, da onde você está tirando? A própria enfermeira me perguntou. Ela falou: as pessoas entram aqui tão emocionadas, com o emocional tão elevado, você está tão calma. Aí eu olhei para ela e falei: mas eu tenho outra opção? Ela falou: não. Começou a rir. Né? Eu falei: pois é. Tipo, o que vai adiantar eu me desesperar? Eu vou alterar todo o meu estado clínico. Eu vou alterar minha pressão, vou alterar meus batimentos cardíacos, que vai me gerar complicação. Então, eu procurei trabalhar com o número mais reduzido possível de pessoas para me ajudar, porque a energia também influencia. Quanto mais desespero para conseguir as coisas muito rápido, tudo quando agarrava alguma coisa de consulta, eu falava, não tem problema, vai ser quando tiver que ser, vai ser na hora certa. E eu tive muita ajuda de reiki, eu fiz muito reiki, isso tudo foi me dando esse equilíbrio, foi me ajudando a me manter em equilíbrio. E outra, eu tinha duas opções, morrer sem cuidar, ou cuidar e sobreviver. Eu fiz a segunda escolha, cuidar e sobreviver, porque eu não quero acreditar que o câncer permanece sendo a doença que mata. Para mim, não é. Nunca foi a doença que mata. Eu acho que nós é que nos permitimos morrer. Nós é que nos colocamos na guilhotina para morrer. Ou na cadeira elétrica, enfim, a opção de cada um. Com a escolha que a gente faz, e não só o câncer. Eu vejo muita gente morrendo de pneumonia. A pneumonia talvez mate mais do que o câncer. E é o mesmo processo. Você está com uma pneumonia, seu pulmão está cheio. Do que você está se escondendo? Do que você está fugindo? Quando você tem a falta de ar, você está fugindo do quê?
que você não quer olhar para a vida? Quando a gente ressignifica isso e a gente busca o aprofundamento disso e encontra as causas que podem ter trazido isso, acabou. Não tem pneumonia, ela nem volta. A minha sinusite hoje não faz crise já tem 1 ano ou mais. E quando vem super branda. Eu já paro. Do que eu estou fugindo? Uhum. Para não evoluir a pneumonia. Que aí o meu processo físico também é rápido. Uhum. Você já tem essa noção de que se alguma coisa está dando errado no corpo, é porque tem alguma coisa interna na sua memória, no seu emocional, nas situações que são vivenciadas no dia a dia, que precisam de um olhar um pouco mais profundo, que estão passando Sim. despercebidas, né? E às vezes nem está passando despercebido. Às vezes a pessoa sabe que está ali, ela só não quer olhar porque dói. Uhum. Olhar dói. Olhar para a dor profunda, você olhar e você ver os momentos que você se sentiu rejeitada na vida, ou os momentos que você se sentiu abandonada, ou que você foi abusada, isso dói. Só que elas não entendem, em sua maioria, que elas fazem esse olhar todos os dias, lembrando, se lamentando do que sofreram. Quando era mais fácil olhar, deixar doer e curar, ressignificar essa dor, acolher esse momento, que era um processo que precisava ser vivido. Uhum. Cada um com seus motivos. O meu processo eu consegui acolher, eu consegui olhar, tá, mas você é terapeuta, é mais fácil. Não, gente. É mais fácil quando a gente está cuidando do outro. Quando processa na gente, dói pra caralho. Não é mais fácil. Não é mais fácil. Talvez eu tenha tido um olhar mais rápido, sim. Pode ser, porque aí existe o preparo. Mas isso não representa que eu ia me segurar todo o tempo. Você tem que ter uma disciplina com você de amar mais a si próprio. Aí a gente tem que lembrar da Covid, né? O que ela veio ensinar? Amar a ti mesmo, Né? sobre todas as coisas, para depois amar o teu próximo. E a gente acha que amor é se dedicar ferrenhamente ao ser amado, aquela pessoa que a gente escolhe para passar a vida. E aí aceita tudo. E aí ganha câncer. E outras doenças que vêm tomam conta do seu corpo. Se permitir brincar um pouco mais com a vida, né? Brincar no sentido de divertir-se um pouco mais, aproveitar o momento que está acontecendo e também gerar valor naquilo que você realiza, tanto para você quanto para o outro, né? Eu estou falando isso, essa questão do brincar, sabe por quê? Porque me veio um cheiro muito doce agora aqui. Eu senti um aroma de, sabe, chiclete de criança, aquele bem doce. Me veio um cheiro agora muito doce. Então a gente tem energia de criança no ar aí, de felicidade, de aproveitar a vida, de brincar. Ralou o joelho. Ai, meu Deus, o meu joelho tá ralado. O que eu vou fazer? Ô, mãe! Aí lá vem a mãe, Dá assopra um um pouquinho, pronto, já beijinho. dá beijinho, já passou, a criança já tá brincando, não tá nem aí para a hora do Brasil. Exatamente. Muita gente rala o joelho e fica, ai meu Deus, o meu joelho, porque eu nunca mais vou poder sair na rua, porque vai ter uma cicatriz e papapá, papapá. Eu não vou Cria mais andar. toda uma Maria das Dores, né? Mercedes da novela mexicana, de uma situação que às vezes é simples de ser resolvida, mas coloca tanta energia de negatividade naquilo, que aquilo cresce. É exatamente isso. Quando você recebe um diagnóstico pesado, seja ele do que for, é exatamente essa energia que a gente coloca. É a energia daquilo que, tipo, acabou. O mundo acabou, meu mundo caiu, como diria a Maísa, e é isso. A gente vê a coisa, tipo, apagaram a luz do fim do meu túnel. Não existe mais. E é isso que te mata, em qualquer
atuação. É preciso, eu acho que é preciso desmistificar o câncer, mas é preciso respeitar o câncer. Desmistificar não é não ligar mais, é uma gripe. Não, gente, não é uma gripe. Não é uma gripe, é uma doença perigosa, ele é silencioso. Ele, quando você descobre, ele já está em estágio muito alto, independente de onde ele se prolifera. Ele já deixou partes dele, todo o corpo. Ele é uma doença que precisa ser respeitada para poder ser entendida. Mas precisa ser desmistificado no sentido de que o câncer não é mais a doença que mata. Porque ele não só é ele que mata, toda doença mata. Meu irmão morreu de uma gripe. E quando é que a gripe mata? Nunca. Tô com uma gripe, tem pessoa que não toma nem remédio. E meu irmão morreu de uma gripe. Então, qualquer doença mata. O joelho ralado vai matar, se você não cuidar. Você vai ter uma inflamação que vai virando uma necrose, daqui a pouco você perde uma perna porque ralou o joelho. Porque a energia que você coloca em cima do teu diagnóstico é que te vai dar a sentença de vida ou morte. E é só uma escolha que você tem que fazer. Ninguém vai fazer por você. Nada que alguém te diga vai fazer diferença nessa hora. Nada. Por mais que as pessoas dissessem para mim, quando eu chamei essa amiga para vir aqui, que eu precisava conversar, ela virava para mim, tô sentindo, ela tem sensibilidade também, eu não tô sentindo nada, não vai acontecer nada com você. E eu vou morrer. E eu fiquei desesperada, porque eu não posso operar, como é que eu vou fazer? E não sei o quê, enfim. Eu já nem lembro mais as baboseiras que eu falei, mas foram muitas. Foram muitas. E ela olhava para minha cara com a cara mais tranquila do mundo e dizia, para com isso, não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Mas aquilo para mim era deboche. Tipo, claro que vai acontecer, afinal eu vou morrer. Depois, no terceiro dia, na ressurreição, eu falei, vou morrer nada, para, hein? Chega, não é assim, não quebro tão fácil. E aí fui me recompondo, mas sim, é pesado e a energia que a gente coloca é que vai dar essa sentença de vida ou morte. Não é a doença em si, é a forma que você recebe esse diagnóstico. Por isso é importante mudar isso. É importante olhar para a gente com amor. Não só olhar para o outro com amor. É fácil amar os outros, né? Tão fácil. O Jonathan é tão legal, eu amo ele. Mas e eu sou legal? Eu me amo? Eu preciso olhar para mim. Eu precisava parar e olhar para mim. Eu passei a vida inteira olhando para os outros. Depois que eu me formei terapeuta, que eu perdi minha esposa, que eu perdi a pessoa, a criança que eu tinha, eu perdi a minha mãe, eu fui olhar para os meus pacientes, para os meus assistidos. Eu fui olhar para as pessoas que estavam ao meu redor. Eu não olhei para mim. Em momento nenhum eu olhei para mim. Eu não parei um minuto e falei, calma, agora eu vou. Eu não respeitei luto. Eu não parei de trabalhar. Minha mãe morreu num dia, no outro dia eu já estava atendendo porque eu precisava trabalhar. Eu precisava focar em alguma coisa, eu não queria ficar parada chorando. Eu precisava focar. Só que eu poderia ter focado e tirado um tempo para mim, para olhar para mim, e agora? O que eu vou fazer comigo? Eu não fiz isso. Agora eu tive que fazer. E agora eu estou assim, leve, sabe quando você está leve? Quando você fala, que pressa? Não preciso correr. Eu não preciso, sabe, ficar igual uma louca. Respira. Olha para você. O que você precisa agora? Você precisa relaxar? Então relaxa. Você precisa trabalhar? Trabalha. Você precisa rir? Procura quem te faça rir. Só que a gente
não faz isso. A gente coloca a palavra é peso. A gente coloca peso demais nas nossas costas. Quando a gente tira esse peso, tira a mochilinha da vida, que a gente vai colocando, pezinho ali, pedrinha, por cada caminho que a gente passa, quando a gente tira a mochilinha da vida e coloca ela ali no cantinho, tudo muda. Tudo A se vida torna mais, ganha beleza. mais fácil de lidar com as situações conforme ela se apresenta. Muito bom. Lê, a gente está indo para o final da nossa live, a gente está aqui a 1h20 já, quase. A gente nunca consegue fazer com mal. Novas, né? Novidade, novidade. Eu queria que você trouxesse aqui para o pessoal qual que é o trabalho que você está fazendo, né? Eu sei que você é uma taróloga de mão cheia e isso eu indico com todas as letras e todas as palavras e todas as cartas do tarô. O trabalho da Lei enquanto taróloga, façam porque vale muito a pena. Tá? Você é taróloga aí, o que mais? Eu sou manoterapeuta, né? Faço aplicações de técnicas dentro da fugiu a palavra, mas Metodologia. vamos a metodologia. Dentro da metodologia do manoterapeuta, onde a gente cuida de todos os campos, espiritual, emocional, racional, físico, o tarô também, né, dentro desse trabalho nesse mesmo campo, mais como orientação do que como previsão, tá? Deixo bem claro, porque eu detesto previsão, acho previsão muito chato. Faço divórcio energético também, para as pessoas que querem se livrar de energias que estão aí presas a elas, elas nem sabem de pessoas que passaram pela vida, relacionamentos, de amizade, de amor, de casamento, de patrão, de empregado, enfim, que a gente se prende a essas pessoas também e as pessoas passam pelas nossas vidas, mas as energias que elas causaram ficam. Estou fazendo agora um curso de acupuntura etérica também, que é a acupuntura sem agulhas, em breve eu vou estar aplicando, e a desprogramação neurobiológica com hipnose, que eu estou fazendo também, mas não praticando ainda, com anel bariátrico para emagrecimento. Então, que é outra técnica bem legal que eu estou estudando para começar em breve a aplicar para as pessoas que engordam por ansiedade. Então, a gente vai fazer o tratamento da ansiedade e podendo aplicar um anel bariátrico aí através da desprogramação neurobiológica. Então, por enquanto, é isso. Bastante coisa. Quero agradecer a todo mundo que esteve comigo nesse processo, né? A Kênia, a Pamela, as duas Pamelas, a Brown e a Rodrigues, que foram quem me salvaram nesse momento. O Davidson, que me ajudou bastante também. O Wallace, que também esteve junto comigo, enfim. Foram pessoas que naquele momento foram essenciais à minha vida e sem eles eu não estaria aqui hoje fazendo a live. Eles foram o que o universo me mandou, que me presenteou com essas pessoas para que naquele momento eu pudesse passar pelo que eu passei. As minhas cuidadoras, né, Mayara e Rafaela, que tiveram e estão comigo aqui, me ajudando a passar por esse turbilhão, né, de emoções. É um parque de diversões, uma montanha-russa. E é isso. Obrigada para todo mundo que esteve aqui, que já saiu, das pessoas que estão ainda. E é isso. Em breve, quem sabe, temos outro. A gente vai contando esse processo todo do câncer e como a Lê está lidando com isso, porque a gente está aí finalizando. Você já estava finalizando o processo, né? Mas tem mais algumas notícias e a gente aguarda notícias dos próximos capítulos, né? Desse Com processo de certeza. aceitação de algo que é inaceitável para muita gente, né? Para a Então, maioria. a maioria. Então, obrigado a todo mundo por ter participado aqui, por ter nos visto e a gente se encontra num próximo encontro, né? E a gente se vê, tá bom? Lê, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e um abraço.
abraço. E a gente vai nessa. Agora começou a travar já, né? Até assim. Travei de novo. Já é a hora que a gente está terminando, é assim. Faz parte do processo, tá? Então, Lê, beijo no coração. Fica com Deus. Beijo. Obrigado pela companhia nesse sábado à tarde. E Feliz Páscoa para todo mundo já adiantado. Feliz É Páscoa. verdade. Feliz A alegria de Herê ganhar chocolate, hein, gente? a alegria de ganhar Sentiu o chocolate. cheiro doce aí, Quem ó. sabe por isso que eu senti o cheiro doce, já estamos Pois chegando. é, já tem chocolate por aí. Então tá, Lê. Beijo no coração. Fiquem Beijo, bem. gente. Ótima Beijo, Páscoa para beijo, todo beijo. mundo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.